Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Olha que legal! Hoje nós vamos começar a discutir a história. Mais ou menos assim, num primeiro caminhar, nós temos que organizar a história. E a história que nós estudamos, ela é organizada em períodos, diferentes períodos históricos, e é muito importante que quando você compreende esses diferentes períodos históricos, você consegue entender todo o contexto, tanto antes quanto depois. É claro que na aula de hoje eu vou apresentar uma panorâmica e alguns caminhos em que você deve seguir nos estudos em história. Agora tem uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês. Essa aula vai resolver todos os meus problemas na disciplina de história? Claro que não. Entretanto, ela vai basicamente abrir o leque nos caminhos que você vai seguir. E é interessante, ao observar esta aula que eu vou dar para vocês, que quando você abre o leque, então, em cima de um determinado assunto, você vai ver o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu durante. E aí outros assuntos irão aparecer. Por quê? Normalmente, você vai começar a estudar história, você fica com aquela preocupação muito grande. Mais ou menos assim. Caraca! Eu preciso de estudar história para o vestibular, mas eu pego os livros, são os calhamaços assim, por onde eu começo, o que eu faço? Aí, desesperador. Vou ler todo o livro. Olha, se tu conseguir ler todo o livro, legal. Mas a gente tem que pensar que o vestibular não é só história. É história, geografia, matemática, português, enfim, todas as disciplinas. Então nós temos que criar técnicas de estudo e caminhar para ser mais objetivo e, sobretudo, assertivo. Beleza? Grandes mestres, o que eu vou mostrar aqui para vocês são os diferentes períodos históricos. Entretanto, eu faço questão, e isto é muito importante de destacar, que esses períodos históricos, eles são construídos a partir de referências eurocêntricas. Mais uma vez, são construídos a partir de referências eurocêntricas. Amorecos, quando você pensa isso, o que eu quero dizer? Infelizmente, a história que se ensina na escola é uma escola que tem as referências do que o europeu conquistador desenhou. Por isso da referência eurocêntrica. Tanto que vocês irão observar que a história, quando sai da Europa, e aí já vai a primeira dica, eu quero que você já anota. A história, quando sai da Europa, vai para a América, vai para a África e vai para a Ásia. Dentro desses períodos históricos, sempre colocam esses espaços como colônia da Europa. E aí você deve estar pensando, mas, Bagrini, por que isso é importante compreender? Olha só, é o que eu falo, estudar a história completa é muito difícil, mas se você tiver uma análise crítica e bastante ampla, na hora de resolver aquela questão lá no final do ano, por exemplo, você sabe que quando a gente discute história na América, história da África, história da Ásia, a gente vai discutir sobre a égide do colonialismo. Ou seja, quando você discute a história da Europa, você discute sobre a égide do colonizador. Então, isto é fundamental nós compreendermos. Estes períodos históricos, eles são traçados sobre um contexto eurocêntrico. O nosso currículo é europeu. Quer ver como é importante? Presta atenção aqui, grande mestre. Quando você pega, por exemplo, a história do Brasil. Quando você começa a estudar a história do Brasil, você começa a partir de quando? A partir da chegada do europeu no território brasileiro, a partir de 1500. Aí dá aquele bug na cabeça. Ora, mas antes não havia história? Sim, havia história. Entretanto, este modelo estratificado que nós temos é um modelo estratificado sobre o controle europeu. É um modelo cristalizado sobre o controle europeu. Então é muito importante a gente iniciar a aula sobre essa reflexão. E isso já te leva a compreender vários elementos que a própria história vai nos apresentar. Entender que os períodos históricos são moldados por meio do eurocentrismo. Isso é fundamental. E olha, não cabe só a história você compreender o eurocentrismo, não. Você compreende o eurocentrismo também pela sociologia, pela filosofia, pela geografia, enfim, pelas ciências como um todo. Pouco importa se é natureza, humanas, biológicas. A ciência que se estabeleceu é eurocêntrica. Por que eu digo isso? Quando você estuda apenas a história moldada pelo eurocentrismo, você não está estudando de maneira completa, por exemplo, para vestibulares tradicionais, tais como Unicamp, tais como a FUVEST,
que, para além deste contexto que eu vou apresentar a vocês, também traz o contexto de outras histórias. África, América, Ásia. Perceba? Então, as disciplinas em si têm bases eurocêntricas. A gente pega a filosofia, os filósofos, basicamente, que você estuda são europeus. Beleza? E aí, compreendendo esta análise, a gente chega nessa cronologia que é clássica, mas ela é muito importante. Aí você deve estar pensando, Bagrini, você começou pela antiguidade. Cadê a pré-história? Cadê a revolução agrícola? Cadê a transição do homem nômade para sedentário? Calma, lindo. Por quê? Para facilitar o trabalho e ser bastante assertivo, nós vamos começar com a antiguidade. É muito difícil um vestibular cobrar a pré-história. Vamos aqui, e aí você já começa a organizar o seu caderno. Vem cá. A antiguidade, ela vai basicamente de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo. Reparem que um contexto da antiguidade é um contexto muito longo na história. E aí é muito importante pensar que os elementos que se pautam acerca da antiguidade que nos chega são através de resquícios, por muitas vezes arqueológicos. Aí você vai para a Idade Média, a Idade das Trevas, a idade onde se dizem, e aí a gente vai discutir quando chegar lá pontualmente, que a ciência parou, que vai de 476 a 1453. Posterior a isso, vai anotando essa sequência porque é muito importante. A gente chega na Idade Moderna. Digamos que a Idade Moderna é a idade da descoberta de outros espaços para além da Europa. E aqui é muito importante nessa ruptura histórica aqui. Antiguidade e Idade Média, o contexto histórico, excetuando Egito, se corre basicamente na Europa. E da Antiguidade e Idade Média, excetuando Egito, corre basicamente na Europa. Quando você continua a compreender isso aqui, você chega na Idade Moderna, que se descobre outros espaços, até chegar onde nós estamos hoje. Na Idade Contemporânea, que tem como marco a Revolução Francesa. E aí sim, é claro que a Idade Contemporânea tem muito assunto a discutir, mas eu levantei aqui alguns. Beleza? Fechado, então? Essa compreensão ela é fundamental para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Beleza? Bom, vamos começar então do começo. Digamos, não bem do começo, né? Afinal, nós vamos discutir a antiguidade. Se a gente fosse discutir bem do começo, seria a pré-história. Mas vamos ali, atrás, muito tempo. Amores, a antiguidade, ela vai basicamente estudar, e eu quero que vocês levem esse estudo, canalizem no caderno de vocês, anotem aqui, as sociedades fluviais. Sociedades fluviais. E aí eu posso colocar neste pacote das sociedades fluviais tanto o Egito quanto a, eu não anotei aqui, mas você escreve, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, terra entre rios. Sociedades fluviais porque dependiam da cheia dos seus rios para levar matéria orgânica e propiciar a agricultura. Lembra que um dos trânsitos da pré-história para a antiguidade é a própria revolução agrícola. Quando o ser humano se sedentariza, ele deixa de caminhar caçando os animais, procurando alimento para passar a produzir. E tanto o Egito quanto a Mesopotâmia vai representar esta transição, essa fixação do ser humano à terra. Sociedades fluviais, porque a Mesopotâmia estava entre dois rios, tanto o Tigre quanto o Eufrates, então havia toda cheia, e o Egito, na dádiva, que era o rio Nilo. Isso é muito importante entender. Por quê, gente? Se estuda tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, ou melhor, se estuda basicamente muito mais o Egito, porque, mais uma vez, nós temos os contextos eurocêntricos. O Egito estuda porque lá na frente vai se tornar espaço colonial de Roma. Mas, antes de falar de Roma, nós temos que falar da Grécia, a sociedade que vai ser o berço da organização ocidental, vai ser o berço da democracia. É na Grécia que o ser humano começa a se organizar
e efetivamente discutir a política tal como conhecemos hoje. Lembrando que quando você vai para Egito e Mesopotâmia, os elementos políticos, principalmente moldados sobre o ideal do faraó, já existiam. Mas o modelo político da democracia, tal como conhecemos hoje, tem as suas bases, a base da cultura ocidental, na Grécia. É claro que a Grécia, ela também vai ser um espaço alimentado da confluência de inúmeros povos, tais como os aqueus, os jônios, os dórios, que vão levar, por exemplo, à consolidação de Esparta, enfim, ali na região do Peloponeso. Mas uma coisa é muito importante, nos seus estudos, separar Grécia. E dentre os períodos que tu vai estudar Grécia, porque sim, é um assunto complexo, é importante tu estudar, olha só, o período clássico da Grécia. E, é claro, não deixe de estudar as polis, tanto o seu modelo social quanto o seu modelo econômico, tanto de Atenas quanto de Esparta. É muito importante pensar, gente, que a partir deste momento, a história, olha só, você deve pensar, poxa, a história é uma sucessão de fatos, então o que acontece antes vai explicar o que acontece depois, e por muitas vezes nós compreendemos a história como um elemento atrás do outro, como se fosse um sistema perfeito. Então saiu, entra você, saiu. Não é bem assim. Tanto não é que este período histórico nós também fazemos trânsito, vai para lá, vem para cá. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio espaço romano que vai transitar tanto por monarquia romana, quanto por república romana e, por fim, o Império Romano, também vai trazer elementos da própria Grécia. É claro que aqui a gente tem que compreender a dinâmica de Roma. E aí eu quero falar o porquê. Diferente da Grécia, e aí vocês começam a analisar a história, onde as polis eram cidades-estados e, portanto, se organizavam sem uma centralidade política, ou seja, sem alguém mandando em tudo, cada uma se organizava, os próprios gregos tinham diferentes origens. A gente pega o povo micênico, o povo jônio, o povo aqueu, que formam essa confluência que vai ser a Grécia. Em Roma, é importante vocês observarem, mesmo depois da monarquia, república e consolidação do Império, Roma não. Roma você vai ter um poder central, a própria capital, a própria Roma. Todos os caminhos levam em Roma. E aqui é algo muito importante, porque Roma vai apresentar para este contexto histórico que eu estou a mencionar para vocês, e isso é muito importante, a ideia da expansão militar. A ideia da expansão militar e, resultado disso, o grande avanço territorial. Tanto que, para o contexto histórico, Roma era um dos maiores impérios da antiguidade. É claro que há grandes impérios na Ásia, por exemplo, como o Império Mongol, em extensão territorial, era até maior que o próprio Império Romano. Entretanto, partindo do pressuposto do nosso estudo eurocêntrico, tal como, infelizmente, o currículo se apropria, Roma era a maior e de grande influência. Importante, ela é o resultado também de influências da própria Grécia. Como vocês bem sabem, Roma, nós vamos ter um papel muito importante. É claro que o fim do Império Romano ele é resultado de inúmeros contextos, principalmente de invasões bárbaras. Olha só, essas invasões bárbaras estão muito relacionado à falta de administração, resultado da grande expansão territorial. Soma-se essas invasões bárbaras, muitas de povos germânicos, afinal, as fronteiras romanas estavam fragilizadas, tudo era a partir do final do Império Romano, muito distante do comando central, e soma-se também o fim dessas expansões territoriais, afinal não se existia mais capital, e, consequentemente, o fim de um processo escravagista pelo qual Roma se apropriava economicamente. Aliás, a economia de Roma era muito pautada, absurdamente pautada no comércio escravocrata.
Aí você deve pensar, como assim? Veja só como é muito simples. O escravo dava a condição de apropriação territorial de Roma. A partir do momento que Roma avançasse sobre o outro território, aqueles que estavam no território invadido virariam escravos, que por sua vez trabalhariam para Roma, gerariam mais capital para Roma e, como bônus, Roma teria mais território e mais força no exército e, consequentemente, avança mais. A partir do momento que você diminui resultado dessas invasões e outros desacordos políticos, principalmente quando Roma se divide em dois, e vocês bem sabem disso, que a divisão do Império Romano também vai marcar este início do fim, a parte oriental vai durar muito mais tempo, entretanto, a Roma Ocidental cai muito rápido. E este processo de transição com o fim do Império Romano, nós vamos ter um novo modelo. E qual é este novo modelo? Ou a virada de um período histórico? Roma era um espaço muito vivo, tá, gente? Era um espaço muito vivo. As cidades romanas eram muito vivas. Quem sabe disso? Pessoas de tudo que era lado, trocava, vem para cá, vem para lá. A economia política era muito viva. Só que, é claro, com o medo das invasões, a população começa a se retrair em determinados espaços. A população, então, percebe a necessidade de fazer cercos, percebe a necessidade de se fazer muros, percebe-se a necessidade de se proteger contra o bárbaro. Importante, na história, o bárbaro é aquele que não é romano, beleza? E com este fechar dos espaços, nós vamos ter o surgimento do feudalismo. E a partir do momento do surgimento do feudalismo, a gente tem uma troca aqui entre os períodos, e que inclusive o período histórico marca o fim do Império Romano em 476 depois de Cristo. Nós vamos sair da Antiguidade e ir para a Idade Média. E, de fato, é uma mudança histórica muito importante a se compreender aqui. A Idade Média, ou a Idade das Trevas, apesar que essa Idade das Trevas foi um resultado muito mais colocado pelos renascentistas que aclamam aqui na Idade Moderna do que necessariamente ela fora. Mas veja só. A Idade Média, grandes mestres, ela basicamente vai ser um espaço moldado territorial. Nossa, agora me fugiu essa palavra. Vai ser moldado sobre o seu território. Muito bem, fica simples. Sobre os feudos. Tudo bem? Os feudos. Os feudos, se a gente puder anotar, anota aí no seu caderninho. Grandes espaços, cercados, organizados por um senhor feudal, onde os servos, olha só, não escravos. Percebam? Os servos, diferente do escravo, eles estavam vinculados à terra. E o fato de estarem vinculados à terra, o senhor feudal os utilizava para continuar a sua manutenção do poder. Esse era o feudo. Senhor feudal, o exército, então você tinha a divisão. Senhor feudal, você tinha o clero, o senhor feudal, e na base os servos. Os feudos eram organizados sobre 3 divisões. Então, organizados sobre o manso senhorio, onde estava ali o castelo, todo o poder, a centralização do senhor feudal. Era organizado, para além do manso senhorio, o manso comunal, onde o servo e os senhores trabalhavam. Quer dizer, só os servos trabalhavam. Mas aquela terra era para o senhor feudal. Enfim, todas as terras eram para os senhores feudais. E você tinha o manso servil, onde ficavam ali os servos. Os servos, como estavam vinculados à terra, e em troca, eles recebiam segurança, afinal, ninguém queria ver esses avanços dos povos bárbaros, e por isso que o feudalismo se efetivou durante a Idade Média. Eles trabalhavam que nem louco, e com isso a Idade Média vai se estruturando enquanto elemento poderoso. E por falar em elemento poderoso, a Idade Média vai ter principalmente uma grande instituição. Essa vai sofrer a ascensão na Idade Média, que vai ser a Igreja Católica. No período da Idade Média, o que lhe fazia ter mais poder? Por exemplo, basta analisar essas relações de sucerania e vassalagem que aconteciam entre os senhores feudais. E quando eu falo isso, é muito importante porque na Idade Média, o que traz o poder é a posse da terra. E a igreja tinha terra.
muita terra. Era a instituição com o maior número de lotes. Era a instituição com o maior número de territórios. E a partir do momento que você tem uma instituição com muita terra, logo você tem todo o poder. E aí, é louco pensar, gente. A Idade Média, ela não parte... a Igreja Católica, a Igreja, a religião, não parte da essência da ciência, da razão. Parte pela fé. Parte pelo mito. Então, qualquer elemento que descumpra os dogmas postos pela igreja vai ser condenado. E com isso, a ciência dá uma pausa durante muito, muito tempo. Mais precisamente de 476 a 1453. Por isso que a gente fala de uma idade das trevas, uma idade escura. Percebam? Então, isto é algo muito importante a se considerar. Mas a própria igreja, que criava os elementos de segurança da Idade Média, perceba, foi responsável pelas cruzadas. E eu fiz questão, e isso é muito importante você no seu caderninho aí, pequeno gafanhoto, anotar acerca das cruzadas, porque serão elas as responsáveis por apresentar ao povo que estava nos feudos um novo mundo. Sim, as cruzadas sobre aquele discurso de conquistar a Terra Santa que estava ali localizada em Jerusalém, Oriente Médio, retomar dos turcos. Eles criaram estradas, caminhos e com isso o comércio se efetivou. Tanto que eu quero trazer aqui com vocês o renascimento comercial posterior, o renascimento cultural, o renascimento comercial, o renascimento urbano. Eles vão ser um processo que vão transitar dois períodos, tanto a Idade Média quanto a Idade Moderna. A Baixa Idade Média ela é representada pelo renascimento, pela volta daquelas cidades que outrora estavam em Roma. Porque os cruzados, ao abrir fronteiras, os cruzados, ao abrir caminhos, trouxeram consigo o comércio para si. Tanto que vocês podem analisar que aqui, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, que vai surgir um grupo que basicamente vai comandar o mundo inteiro até então. É aqui que vai surgir, por exemplo, a burguesia. A burguesia surge através da criação de burgos que margeiam o mar Mediterrâneo. Então isso é muito importante. Reparem, a própria igreja que tem o poder é a própria igreja que traça um processo de trânsito dentro do período histórico. E com isso, sem medo de ser feliz, nós vamos para a Idade Moderna. A Idade Moderna. Gente, a Idade Moderna, ela vai ser pautada, toma esta nota, basicamente pelo absolutismo. Toma esta nota. A Idade Moderna vai ser pautada pelo absolutismo. E o absolutismo é uma consolidação dos reis, mandando em tudo e em todos. Aí a sua cabeça deve fazer um spruff. Peraí, a gente sai de uma Idade Média, onde os modelos feudais se organizavam pelos senhores feudais, e entramos para uma Idade Moderna, onde o poder continua centralizado na figura de um rei. Ora, que mudança eu vi nisso? Total. Porque agora, para além do senhor feudal, você tem os reis que são alimentados economicamente pela burguesia. Aí você deve estar pensando, como assim? Veja, os reis davam condições, principalmente na cunhagem de moedas, principalmente na padronização de valores, principalmente nas expansões territoriais, para que a burguesia os mantivesse lá. Tanto que qual é um dos símbolos básicos do absolutismo? Um símbolo rei sol, o rei Luís XIV, o rei da França. Ele todo poderoso, com a sua pintura mostrando todo o seu poder. Aquele poder ele só era estruturado pela burguesia que recebeu o apoio dos reis. Tanto que como isto funcionava, de que maneira o absolutismo se manteve durante tanto tempo, horas, por meio do mercantilismo, por meio das grandes navegações, por meio da relação que eu comentei no início da aula, desta dicotomia entre metrópole e colônia, desta divisão que a partir de então vai se consolidar aqui, no capitalismo comercial, sendo a gênese do sistema político que nós vivemos,
por meio do colonialismo. É aqui que surge. É aqui que se percebe que eu sou mais importante que o outro. Não que nos outros momentos da história isso não teve, é claro. Mas aqui se cria uma ideia de eu, enquanto território europeu, eu, enquanto metrópole, eu, enquanto elemento que centraliza tudo, posso sim avançar para o horizonte. Posso avançar para o enigma. E há de se considerar que tudo que não fosse europeu, como vocês já sabem, era enigma. E se é enigma, precisam de conhecer a civilização. É aqui que os avanços, principalmente acerca das grandes navegações, tomam força. É aqui que há essa estrutura. E é claro que é na Idade Moderna, e aí vocês já sabem, que nós chegamos na história do Brasil. Pau! Eu vou conseguir mencionar toda a história do Brasil? Claro que não. Mas a história do Brasil, tal como os períodos históricos, também carrega consigo um modelo eurocêntrico. Tanto que no elemento que a gente estuda história, basicamente a história do Brasil é estudada sobre o pressuposto do currículo eurocêntrico. O Brasil a gente vai dividir em 3 pacotões. O Brasil colônia, o Brasil império, Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II, e república. A república é a coisa mais louca do mundo. Então a gente vai colônia, Brasil de 1500 a 1822, depois império de 1822 a 1889 e república de 89 até 2021 às 3 horas e 35 minutos. Então até hoje. É claro que todo esse contexto está preso apenas à Idade Moderna? Não. O Brasil colonial, sim, como vocês podem observar. Já o Brasil Império e o Brasil República já está no contexto contemporâneo. E por falar em idade contemporânea, eu vou fazer um convite agora de reflexão muito importante. Olha só. Se vocês analisarem os períodos que antecederam o período contemporâneo, grandes mestres, eu quero que vocês analisem isso daqui, ó. Isso faz muito sentido. Tudo era moldado sempre pela centralização. Pela centralização. Alguém manda, o resto obedece. Volto a falar, não que isso não aconteça. Mas era deste modo. Era necessário, então, para que a história viesse a mudar, que algumas pessoas contestassem esses poderosos que aí estavam. Só para vocês terem ideia, os absolutistas aqui, os reis, a monarquia, o absolutismo real, eles se utilizavam principalmente de um contexto que era posto como direito divino. É óbvio, gente, que desde aqui, ou desde sempre, a grande população nunca teve acesso à educação. Então, quando não se tem acesso à educação e ao conhecimento, você acredita naquele que está no poder. E quem estava no poder, por muitas vezes, fora a religião. E a religião se colocava para aquelas populações muito simples, carentes de informação, que os reis eram poderosos, porque as divindades assim o desejaram. E é claro que esse discurso do direito divino, que fomentava o absolutismo, inclusive Maquiavel traz isso como essência da sua discussão, levava a população a acreditar que o destino estava posto. E é aqui que nós vamos ter uma ruptura. É aqui que nós vamos ter uma mudança no contexto histórico. Sim! Porque aqui, principalmente com ideais iluministas, e gente, iluminista, né, as ideias vão brilhar, as ideias irão aparecer. As coisas que outrora não eram discutidas começam e caem. Pum! Peraí, por que isso é assim? Por que não é assim? Aliás, os iluministas, eles já carregam consigo os movimentos da reforma protestante de Calvino e de Lutero, que por muitos já contestaram, principalmente Lutero contestando os dogmas da igreja. Peraí, por que é assim? Por que é assim? Por que eu tenho que pagar para ascender ao céu? Por que eu tenho que pagar uma indulgência? Essas mudanças, elas vieram carregando consigo a história e por isso das mudanças. E aí você chega na idade contemporânea num momento crucial, que de fato vai alternar a história da idade moderna para a idade contemporânea
que vai ser a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Francesa de 1789 é facinho, gente, ó, 1789. Ela marca o início do período contemporâneo, até os dias de hoje. O que foi a Revolução Francesa? Olha como é muito louco. A história, gente, ela tem que ir e voltar, ir e voltar. Lembra daquela burguesia que durante muito tempo, na Idade Moderna, prestem atenção, apoiou os reis? Essa mesma burguesia queria mais liberdade. Essa mesma burguesia percebia que as taxas não eram justas. Essa mesma burguesia vai se rebelar contra o rei. Essa mesma burguesia vai derrubar o absolutismo na França. Essa mesma burguesia vai derrubar o rei Luís XVI, não o XIV. Essa mesma burguesia vai guilhotinar o rei. E assim, é um símbolo muito forte. Por quê? A Revolução Francesa marca a ascensão do terceiro estado, que era o nada lá na França, ao poder. Entretanto, eu quero fazer uma observação muito importante. Sobre o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, e que, de fato, o que nós caminhamos e desejamos até hoje, e é uma luta constante, liberdade, igualdade e fraternidade, o terceiro estado vai derrubar o regime absolutista da França. Entretanto, o potencial político não estava na mão de toda a população, mas dentro a mão de toda a população do terceiro estado tinha uma galera muito poderosa. Os burgueses. É eles que irão assumir. E a partir de então, a história se muda. E aí a história passa a ser pautada, coloquem aspas gigantescas no que eu irei falar agora. E, por favor, faça todas as análises dentro de diferentes contextos. Mas aqui a história agora se pauta pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. Claro! Não use isso como suprassumo de seu discurso. Entretanto, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tal como pusera até então, é o que vem a moldar. E isso é muito importante você anotar. Revolução Francesa, ela é pressuposto básico. É na Idade Contemporânea que se inicia a independência das colônias americanas. Essa independência das colônias americanas, ela é próprio resultado do iluminismo. Essa independência das colônias americanas é resultado, por exemplo, da independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América, que traz a gênese, que traz a luta do iluminismo, vai acontecer no período moderno, mas vai inspirar, por exemplo, a luta francesa e, consequentemente, a luta de muitas colônias americanas. Por exemplo, a luta de Simão Bolívar na libertação, basicamente, da América Espanhola no Sul. Essa é a verdade. Inspirado em todos esses contextos postos aqui. Comecem a reparar que a Idade Contemporânea, ela passa a trazer, no seio das discussões, olha só que interessante, no seio das discussões, a população, a base populacional, como um elemento que vai sempre discutir aquele que está ao poder. Entretanto, eu quero que vocês observem aqui uma coisa muito importante, dentro dessa cronologia histórica que nós estamos a discutir, que aqui o papel do Estado ele começa a tomar várias frentes. Porque na Idade Contemporânea nós vamos ter Estados liberais, Estados autoritários, Estados totalitários, juntando esse pacote, Estados ditatoriais, que ao mesmo tempo que se prega essa liberdade e quando alguém tenta lutar, as próprias máquinas do Estado, de porrada, de segurança, impedem essa maior participação popular. Você quer ver como é muito louco? Vamos fazer uma análise. Dentro da Revolução Francesa, voltando, não tem como a gente avançar. Teve um período que vai ser conhecido como período do terror, quando Robespierre ele assume a França. E o próprio Robespierre, um dos líderes da Revolução Francesa, ele passa a perseguir todo mundo que faz oposição ao regime ou à estrutura revolucionária e período do terror, porque ele guilhotina todo mundo. É o que nos traz a essência de no poder você chega,
No poder você é contestado e você no poder, você consegue utilizar a própria máquina do Estado para bater. Nada muito diferente da Idade Média, da Antiguidade e até mesmo da Pré-História. Olha como isso é interessante. Nesse processo sempre de contestação e de necessidade de lutar por uma maior participação popular, vem a Revolução Russa de 17. É claro que a Revolução Russa, amores, ela é um ponto de virada muito importante na história. Porque eu não mencionei a vocês aqui, mas na Idade Contemporânea, nós vamos ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai marcar a grande ascensão de uma urbanização a nível mundial. Ela vai marcar um trânsito na organização territorial de um campo para uma cidade. A Revolução Industrial vai emergir duas classes que até hoje lutam. Vai emergir os proletários e os burgueses, a classe patronal, que sobre a venda da sua mão de obra e sobre a exploração da mais-valia, leva estes operários a lutar e a ter direitos, o que estoura na Revolução Russa. É importante pensar que lutas populares vão acontecendo ao longo da história. A gente pega, por exemplo, a Revolução Mexicana, que já acontece no início do século XX na América. Lutas campesinas, lutas camponesas, lutando pela reforma agrária. E isso começa a marcar a idade contemporânea, grandes mestres. A Revolução Francesa, a Revolução Russa, ela é tão importante para a virada da história que é por meio da Revolução Russa que, anos mais tarde, a gente vem conversar sobre a Guerra Fria. É claro que eu não mencionei aqui para vocês, mas é muito importante que na Idade Contemporânea também é onde se inicia um processo conhecido como neocolonialismo. Eles não estavam satisfeitos. Aqueles que avançaram outrora os territórios coloniais não estavam satisfeitos. Aqueles que avançaram na Idade Moderna no colonialismo não estavam satisfeitos. Então eles colocaram um neo de novo e começaram a avançar. Agora eles não avançam mais sobre a América. Agora eles avançam sobre a África. Agora eles avançam sobre a Ásia. E é aqui que nós vamos ter, por exemplo, a partilha da África, na Conferência de Berlim. Reparem que é quase que um feudo a céu aberto. Embora o feudalismo se caiu, cada um cuidava basicamente do seu. Então, aqui é muito importante. Outro assunto fundamental para entender, além da Primeira Guerra Mundial, além da Segunda Guerra Mundial, é claro, não tem como tu estudar Idade Contemporânea e não separar as guerras. As guerras são resultados exatamente desse imperialismo, desses avanços territoriais, nada muito diferente do que acontecia na Antiguidade. Nós vamos ter a crise de 29. A crise de 29, ela é uma crise que ela se inicia já aqui, ó, no renascimento comercial, no acúmulo de capital. A crise de 29 é a primeira grande crise do capitalismo. Lembrando, amores, que aqui, no trânsito de Idade Média para a Idade Moderna, surge o capitalismo comercial. Nós chegamos aqui com o capitalismo industrial na própria Revolução Industrial. Então a gente tem esse acúmulo de capital. É claro que o capitalismo financeiro, que vai começar principalmente no fim da década de 60, entraria já num outro contexto. Mas a crise de 29 é esta crise daquela nação que favoreceu a Revolução Francesa. Daquela nação que na Idade Moderna, os Estados Unidos, criou e falou um basta para os reis que desde a Idade Média já se consolidavam no poder. Esta é a crise de 29. Aliás, toma essa nota, amores, isso é muito importante. Anota mesmo, põe no caderno. O período entre guerras é fundamental, porque no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter tanto a crise de 29 quanto o absurdo do nazifascismo. Lembra que eu falei da força de um Estado? Aqui, ó. Qualquer um que for contrário ao regime posto, eu vou perseguir. Regime nazista e regime fascista. O regime fascista sobre a instituição de uma pessoa, sobre um forte contexto nacionalista,
sobre um forte contexto de falta de respeito aos outros territórios. O nazismo sobre o contexto do racismo, do preconceito, da hegemonia de uma única raça que estava na cabeça de um grupo, a ponto de gerar o Holocausto e a ponto de levar à Segunda Guerra Mundial. Esse nazifascismo se utilizou e se apropriou exatamente da crise de 29. Porque a crise de 29 levou que Kennedy, anos mais tarde, que Roosevelt, olha só, são os nomes vão compilando na cabeça, que Roosevelt, anos mais tarde, trouxesse o New Deal, com inspirações de John Maynard Keynes, exatamente colocando o Estado como protagonista naquele momento, porque desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa, os ideais de liberdade estavam a caminhar. Sim, liberdade é muito bom. E a gente luta por isso. Mas eu quero que vocês analisem quando determinados grupos se apropriam de narrativas para atender o seu anseio. Gente, é na base da Declaração do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa que a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí você tem as guerras e, claro, a ponto de finalizar esta nossa primeira aula estudando História do Zero. Espero que o caderno de vocês esteja cheio de anotações. A gente chega posterior à Segunda Guerra com a Guerra Fria. É importante, amores, que você não pode pegar a Guerra Fria sobre um pacote fechado que vai se iniciar depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45, e lá no caderninho bonitinho, igual a professora Doralice ensinava na 8ª série, Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, mundo bipolar. Não. Você tem que analisar todos os desdobramentos gerados pela Guerra Fria. Você tem que analisar, por exemplo, que dentro deste pacote aqui, nós vamos ter Revolução Cubana. Dentro deste pacote aqui, nós vamos ter Revolução Chinesa. Dentro deste pacote, nós vamos ter Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, dentro de uma disputa pela hegemonia. Neste pacote aqui, e aí é muito importante, nós vamos ter luta pela independência de colônias do continente africano, que basicamente correm toda a história aqui. Em suma, quando você analisa esta régua histórica, prestem atenção, quando você analisa essa régua histórica sobre o pressuposto do eurocentrismo, você percebe que a Europa centraliza a história, enquanto outros espaços, América, África, Ásia, Oceania, são meros espectadores dos avanços imperialistas. E, basicamente, essa dica é de ouro e muito importante. Pega o marca-texto agora, pega a canetinha, escreve do ladinho, faz isso aqui que eu costumo fazer, ó. Faz esse balãozinho aqui. Faz esse balãozinho. Porque não vai dar tempo de você estudar toda a história. Essa é a verdade, não dá tempo. Mas compreenda a seguinte informação, dica de ouro. A Europa sempre se apropriou de outros espaços territoriais. Primeira dica. A partir da Idade Moderna, o contexto de acúmulo de capital se faz valer, principalmente para os avanços territoriais. Beleza? Registrou? Tem isso na cabeça porque te leva a interpretar. E por muitas vezes na prova de história, você não precisa de saber qual é a questão correta, ou melhor, a alternativa correta. Não. Você tem que saber qual é a errada. Afinal, a certa é uma só. A errada são 4. É mais fácil você encontrar as erradas. Beleza, galera? Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrem-se, juntos, sempre seremos mais fortes. Mesmo, galera. Ufa!